Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós aqui, eu e a banda aqui na igreja, você aí na sua casa, para louvarmos ao nosso Deus e para ouvirmos a palavra de Deus. Nós hoje queremos lembrar a ascensão de Jesus aos céus, onde Ele vai tomar o seu lugar, que é por direito o seu lugar, o de Senhor e Rei sobre todas as coisas. Por isso que o Salmo 47 diz assim: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Com essas palavras queremos iniciar nosso culto e convidamos você a cantar o primeiro hino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oh
De coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confessemos os nossos pecados cantando. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por amor de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos nos aproximar de Deus e adorá-lo lendo o Salmo 47.
O Salmo 47 fala de Deus que é Rei. Foi para isso que Jesus Cristo subiu aos céus, para estar assentado à direita do Pai e de lá reinar todas as coisas, especialmente a sua igreja, os cristãos no mundo. E nós, como cristãos, damos toda a honra, todo o louvor a este nosso Senhor e Salvador, que é também o nosso Deus e o nosso Rei. Salmo 47, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o versículo 9 nós leremos em conjunto. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Se você estava em pé em sua casa, agora pode sentar. A próxima leitura escolhida para essa data tão importante para a Igreja Cristã, a Ascensão de Jesus aos Céus, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11, onde nos é contada como Jesus subiu aos céus e também como os discípulos agora devem não ficar olhando para o céu, mas devem ficar olhando para este mundo que está perdido e pregar esta palavra de Deus que salva a todas as pessoas desta terra. Atos 1, 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como o viram subir. Assim termina a leitura. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23,
onde o apóstolo Paulo ele fala de Jesus, que Jesus foi ressuscitado por Deus Pai e ele subiu aos céus e Deus colocou à sua direita para que ele domine sobre todas as coisas, mas de maneira muito especial, que ele domine sobre os cristãos, a sua igreja, o seu povo, protegendo, amparando, abençoando, conduzindo o povo, até que este povo chegue ao alvo, a vida eterna nos céus. Efésios 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia,
convido você em casa a ficar em pé para ouvir o Santo Evangelho. O Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 53, onde Jesus então sobe aos céus e os discípulos agora são enviados como testemunhas de Cristo a este mundo. Eles são testemunhas e nós somos testemunhas de que Jesus é o único e verdadeiro Senhor e Salvador, e todo que nele crê não perecerá, mas já tem a vida eterna nos céus. Lucas 24, 44 a 53. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai pelo Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Se você estava em pé em casa, agora pode sentar.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, ressaltando o tema: que Deus abra a nossa mente. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs, tem gente por aí que é muito teimosa e inconsequente. Vejam, por exemplo, nos tempos que estamos vivendo de pandemia. Tem um vírus circulando, muita gente está no hospital doente, vários morrendo, e tem idosos saindo na rua sem precisar. Tem gente fazendo festa, tem jovens indo em baladas. Tem gente que acha que é brincadeira tudo isso que estamos passando. Tem muita gente que não acredita que este vírus é sério, é perigoso e pode ser mortal para algumas pessoas. Assim também, tem gente teimosa que não acredita que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, não acredita nesse Deus que comanda todas as coisas deste mundo. Hoje nós lembramos a ascensão ou subida de Cristo aos céus. O texto do apóstolo Paulo aos Efésios é maravilhoso por causa do seu conteúdo. Vejam que lindo texto ele fala nos versículos 17 e 18. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Que Deus abra a nossa mente para reconhecermos a soberania de Deus. A figura que Paulo usa nesse texto, e que é verdadeira, é a seguinte: Deus Pai está sentado no seu trono no céu, como Senhor e Criador de tudo, e Ele então coloca Jesus Cristo à sua direita para reinar e governar sobre todas as coisas. O versículo 20 a 23 diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A vida de Cristo, estimado irmão e irmã, é marcado por vários períodos. Primeiro período, ele, como Filho unigênito de Deus, vive desde a eternidade. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e esse Verbo é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Assim, Cristo, sendo Deus, ele reinava com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus. E tudo que existe foi feito por Cristo e para Cristo, como diz Colossenses 1, 15 a 17. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Segunda fase,
Sendo Deus, Cristo, por amor a nós, deixa o céu e se torna criatura. Assume a natureza humana para estar conosco e nos salvar. Filipenses 1 diz: Cristo, tendo a natureza de Deus, não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, abriu mão de tudo que era seu e tornou-se servo. Tomou a natureza humana para si. Ele se humilhou e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E João 1,14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo fez tudo isso por amor a você, estimado irmão e irmã. Amor a você, a mim e a todas as pessoas. Ele se humilhou, veio ao mundo, sofreu na cruz para pagar o seu, o meu e o pecado de toda a humanidade e para nos dar a salvação eterna. Terceira fase: na ressurreição, Cristo mostra a sua exaltação como Senhor de tudo e de todos, inclusive da morte, porque Ele vence a morte na ressurreição. Sim, Ele é o vencedor. Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus diz a João: Não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Quarto, na ascensão que nós lembramos hoje, Cristo toma o seu lugar de honra, glória e poder para governar sobre toda a criação de Deus. Que Deus abra a nossa mente para reconhecermos a soberania de Deus e para deixá-lo ser o nosso Deus. O mundo tem um rei, um Deus e um Senhor que está no comando de todas as coisas, Jesus Cristo. Quer o ser humano aceite ou não aceite, quer o ser humano creia ou não creia, a verdade continua a mesma. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Não importa quem crê e quem não crê, importa que a verdade é que Jesus Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Ele está à direita do Pai e todas as coisas lhe estão sujeitas. Nada acontece sem que Cristo permita, de bom ou de ruim. O mundo está sujeito a Cristo. E Ele só permite que o mundo ande como está, porque Ele sabe que ainda tem gente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir que Ele é o Salvador, para crer nele e ir para o céu. De maneira especial e com muito carinho e amor, Cristo está no controle da sua igreja, dos cristãos. Nada acontece, estimado irmão e irmã, na sua vida sem que Cristo saiba e permita. Em Lucas 12:7, Jesus diz uma coisa que parece exagero, mas para Ele não é exagero. Ele diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Até os cabelos estão contados, e Ele sabe até mesmo quando um cabelo de nossas cabeças cai. Isso é o cuidado de Deus por você, é o cuidado de Deus por sua vida. Por isso que o cristão pode à noite dizer com o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Estimados irmãos e irmãs na fé, que Deus abra a nossa mente para reconhecermos a soberania de Cristo e para deixá-lo ser o nosso Deus. Na ascensão de Jesus, lembramos que Ele tem todo o poder e que Ele está no comando de todas as coisas. Também lembramos que Ele está cuidando de nós e que tudo que acontece em nossas vidas faz parte do plano de Deus para que nós cheguemos aos céus. Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para ser hoje o seu único Senhor e Salvador, para que você o ame, honre, adore, sirva e viva uma vida dedicada a Ele.
Que o bondoso Deus e Pai envie o seu Espírito Santo para nós, na sua palavra, para reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e para que, crendo, a nossa vida fique cheia de luz, de vida e de felicidade. E um dia, quando Cristo voltar em glória, todo joelho deverá se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Até lá, fique preparado, porque a qualquer momento você poderá estar na presença do seu Senhor e receberá dele um grande abraço e ouvirá da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me levou e me teve como seu Senhor e Salvador, viveu para me honrar e me servir. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom saber que Tu estás no controle de todas as coisas de nossas vidas. Como é bom saber que nós somos Teus filhos e filhas e que Tu nos amas tanto. Como é bom saber que mesmo passando por problemas e dificuldades nesta vida, nós já temos a salvação eterna, a vida eterna nos céus. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que nós, fiéis a Ti, continuemos dia a dia a nossa caminhada rumo ao alvo, a vida eterna dos céus. Que a Tua presença encha a nossa vida de paz e tranquilidade. E mesmo quando não entendemos o que Tu queres de nós, que nós confiemos que Tu sabes o melhor para cada um de nós e nossas famílias. Ó Deus, de maneira especial nós te pedimos, olha com carinho para a situação que tanto o Brasil como o mundo passa por causa do vírus. Que logo os cientistas possam encontrar a cura, a vacina, e que aqueles que estão hospitalizados
possam ser curados e que aqueles que estão trabalhando nos hospitais também possam ser protegidos por Ti. Que a Tua presença encha a vida deles de segurança. Ó Deus, fica conosco, nos protegendo, amparando e abençoando. Que nós saibamos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.